E se eu te dissesse que você já esteve na presença de um anjo e não percebeu? E se aquele arrepio inexplicável, aquele desvio de rota de última hora, ou aquela paz súbita em meio ao caos, não foram coincidências, mas sim a prova de que o céu estava lutando por você. Antes de começarmos, se você já sentiu algo que sua mente não conseguiu explicar, mas seu coração entendeu, comente. Eu já senti, e se inscreva neste canal. E eu te garanto, fique até o final, porque o que vou revelar pode mudar a forma como você enxerga cada momento da sua vida para sempre. Meus queridos amigos, eu venho a vocês esta noite, não apenas como uma voz que fala palavras, mas como um coração que clama com a paixão a verdade e o fogo do Evangelho queimando profundamente em mim. Eu não falo a vocês a partir da sabedoria humana, mas das profundezas da minha alma, movido pelo Espírito do Deus vivo. E por isso, quero que me ouçam com clareza: anjos são reais. Mas estes não são os anjos que o mundo tantas vezes imagina. Eles não são as figuras suaves e brilhantes dos livros de contos de fadas infantis, nem os delicados personagens alados que vemos pintados em cartões comemorativos ou animados em programas de televisão. Eles não são decorações ornamentais flutuantes para serem admiradas durante as festas, nem criaturas inofensivas que simplesmente dedilham harpas nas nuvens. Não, os anjos dos quais falo esta noite não são ficção, não são fantasia, não são metáforas poéticas ou símbolos míticos. Eles são reais, eles são poderosos, eles são radiantes, eles são santos, são mensageiros espirituais do Deus Altíssimo, seres de origem celestial, criados não para receber nossa adoração, mas para executar a vontade daquele que se assenta no trono da eternidade. Eles não são espectadores passivos da sua vida. São guerreiros da vida enviados para lutar batalhas que você não pode ver e para afastar trevas que você nem sabia que se aproximavam. E é por isso que, com um senso sagrado de urgência, sinto-me compelido a falar diretamente ao seu coração sobre esta realidade sagrada. Quero compartilhar com você 7 sinais inconfundíveis que podem indicar que um anjo está por perto. Isto não é para entretenimento ou para satisfazer uma mera curiosidade sobre o sobrenatural. Não, esta mensagem tem um propósito mais profundo: despertar sua alma para que você reconheça que o Deus vivo tem trabalhado em sua vida de maneiras que talvez você não tenha percebido. Talvez você tenha sido poupado de um perigo sem nunca entender o porquê. Talvez uma paz inexplicável o envolveu durante o caos. Talvez um estranho disse as palavras exatas que você precisava ouvir. Esses momentos não são aleatórios. São a evidência de um Deus que vê um Salvador que se importa e um reino espiritual mais real do que qualquer coisa que você pode tocar. Então, enquanto continuamos, convido você a ouvir com o coração totalmente aberto. Deixe de lado o ceticismo e a distração. O céu não está longe, está mais perto do que você pensa. Agora prepare o seu coração. Se a introdução desta mensagem já mexeu com você, o que estou prestes a revelar sobre o primeiro sinal vai conectar os pontos de momentos em sua vida que você talvez nunca tenha entendido. Se você está realmente pronto para ver a mão invisível de Deus trabalhando em sua história,
quero que você pare por um segundo e comente: estou pronto, agora mesmo. Isso é uma declaração de fé, um sinal de que sua alma está aberta. Vamos mergulhar fundo. O primeiro sinal que quero compartilhar com você é a proteção divina. Mas quero que ouça com muita atenção, porque este tipo de proteção raramente chega com luzes piscando ou anúncios barulhentos. Na maioria das vezes, ela é silenciosa, sutil, escondida no pano de fundo do seu dia a dia. É um segredo sagrado, tecido nas horas comuns da sua existência. Você nem sempre saberá que está acontecendo no momento. É apenas quando você olha para trás, quando faz uma pausa para refletir, que começa a ver a caligrafia de Deus, que esteve te guardando o tempo todo. Existem momentos na sua vida, meu amigo, minha amiga, em que você foi poupado de um perigo que nunca viu chegando. Acidentes que não aconteceram por um triz, tragédias que de alguma forma passaram ao seu lado. Pense naqueles momentos, momentos que fizeram seu coração parar, que deixaram um suor frio em sua testa. Talvez tenha sido aquele carro. Você se lembra? Aquele carro que deveria ter batido em você, mas não bateu. Você estava a centímetros de distância do metal retorcido, do som ensurdecedor, do impacto de uma dor que poderia ter mudado sua vida para sempre. E de alguma forma, inexplicavelmente, ele errou o alvo. Você sentiu o vento da passagem dele, ouviu o cantar dos pneus no asfalto, e tudo o que pôde fazer foi ficar ali tremendo, com o coração na garganta, sem entender como ainda estava de pé inteiro. O que foi aquilo? Sorte. Reflexos rápidos. Ou talvez tenha sido uma doença que se espalhou pelo seu local de trabalho, como fogo derrubando um colega após o outro. Talvez ela tenha entrado na sua comunidade, na sua família, e ainda assim, seu corpo permaneceu intocado. Você viu o sofrimento ao redor, ouviu as notícias preocupantes, mas uma barreira invisível parecia estar ao seu redor. As pessoas diziam que você tinha uma boa imunidade, mas no fundo do seu espírito, você se perguntava se não era algo mais. Pense ainda mais fundo. Talvez você estivesse prestes a entrar em um negócio, um relacionamento, uma situação que poderia ter destruído sua vida financeira, emocional ou espiritual. Tudo parecia certo no papel. As promessas eram atraentes, as aparências eram perfeitas. Mas no último momento, tudo desmoronou. O negócio falhou. A pessoa se afastou. A porta se fechou na sua cara. E na época você ficou arrasado, confuso, talvez até com raiva de Deus, perguntando: por quê? Por que isso não deu certo? E foi só meses ou talvez anos depois que a verdade veio à tona. Você descobriu informações que não tinha, viu o caráter que estava oculto, entendeu o desastre do qual foi resgatado. Aquela porta fechada não foi uma rejeição, foi uma proteção. Aquele não do céu foi um ato de misericórdia. Ou talvez tenha sido algo ainda mais sutil. Um dia em que você simplesmente teve um sentimento estranho, um empurrão no seu espírito, um nó no estômago que te fez ficar em casa, uma súbita e ilógica vontade de pegar um caminho diferente para o trabalho, um impulso para cancelar um compromisso sem um bom motivo. E você obedeceu a esse sentimento sem entender por quê. E mais tarde, você ouviu que houve um grande acidente na rota que você sempre pega, ou que algo terrível aconteceu no lugar onde você deveria estar. E aquela pequena decisão, aquele pequeno desvio, mudou tudo. Alguns
chamam isso de sorte. Outros chamam de destino de acaso, de coincidência. Mas eu lhes digo esta noite, com toda a autoridade da palavra de Deus, estas coisas não são coincidências, não são acidentes, não, estas são intervenções divinas. Estas são as impressões digitais do Todo-Poderoso nas páginas da sua vida. É aqui que a verdade se torna clara como cristal. O Salmo 91, versículo 11. O cântico sagrado da proteção declara com uma certeza que abala os céus, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Pare e pense no peso dessa promessa. Não diz que Deus pode enviar anjos. Não diz que ele pensará em enviá-los. Diz que ele dará ordem. É um comando soberano, uma diretriz do trono do universo. E isso significa que existem anjos, seres espirituais, reais, poderosos, designados a você, enviados por Deus, comandados para te cercar, para te guardar, para bloquear o que o inimigo planejou para sua destruição, para te proteger de perigos vistos e não vistos. Você não viu o anjo parado entre você e aquela colisão. Você não ouviu as asas do mensageiro que sussurrou aquele aviso em seu espírito. Mas eles estavam lá. O céu viu o que você não podia ver, e o céu interveio. Então, da próxima vez que algo simplesmente der certo, ou que você, por pouco, escapar de algo que poderia ter dado terrivelmente errado, não seja rápido demais em dar de ombros. Não diga-se apenas, ufa, essa foi por pouco. Pare, faça uma pausa e considere a pergunta que ecoa da eternidade. Será que fui divinamente protegido? Será que um anjo esteve perto? Porque eu acredito que quando Deus ainda tem um propósito para você, e amigo, Ele guardará esse propósito ferozmente. Ele colocará anjos ao seu lado, não porque você merece, não porque você é perfeito, mas porque a sua misericórdia te cobre. O seu amor te cerca, e o seu plano para você ainda está se desenrolando. Veja bem, quando Deus te chama de filho ou filha, Ele não te deixa descoberto. Ele te cerca, Ele te abriga. Ele posiciona seus anjos como sentinelas, como guardiões, como escudos invisíveis de misericórdia e força. E nos é dito claramente na palavra, naquele sagrado Salmo 91, que Ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Não apenas em alguns dos seus caminhos, não apenas nas partes espirituais da sua vida, todos os seus caminhos, cada passo, cada momento, cada respiração. Às vezes, você talvez nunca saiba completamente do perigo do qual foi poupado. Às vezes, seu único sinal será uma calma silenciosa ou uma mudança de direção, que parece pequena na hora, mas monumental em retrospecto. E amigos, quando vocês experimentarem isso, eu os exorto, não deem de ombros. Não digam apenas que sorte. Parem e deem glória a Deus, pois seus anjos estão trabalhando, quer você os veja ou não. Este, queridos amigos, é o primeiro sinal. A proteção divina de Deus pode muito bem ser a obra de um anjo montando guarda sobre a sua vida. Não porque você mereceu, não porque você é perfeito, mas porque você é amado. Porque seu Pai no céu é fiel para cumprir suas promessas. Porque Ele comanda seus anjos a seu respeito. E se você já teve um desses momentos de quase uma daquelas experiências em que algo deveria ter dado errado,
mas não deu. Eu te imploro, considere esta verdade. Talvez o céu tenha se movido em seu favor. Talvez um anjo tenha agido sob a palavra de Deus para te impedir de tropeçar, para preservar seu propósito e para te lembrar de que você nunca está verdadeiramente sozinho. Se o sinal da proteção divina tocou o seu coração, prepare-se, porque agora vamos entrar em um mistério ainda mais íntimo. Vamos falar sobre a bússola do céu, sobre a voz silenciosa que nos guia quando todas as outras luzes se apagam. Pense em um momento em que você esteve em uma encruzilhada completamente perdido. Se você já viveu isso e, de alguma forma, uma resposta, uma direção, simplesmente apareceu, quero que você faça algo profético agora mesmo. Comente aqui embaixo: eu fui guiado ou eu fui guiada. Declare isso porque você está prestes a entender a origem sobrenatural daquele momento. Agora, quero que você volte no tempo por um instante. Não com os seus olhos, mas com o seu espírito. Volte para aquele momento da sua vida em que a estrada à frente estava completamente obscura, onde você estava parado em uma bifurcação, sem mapa, na mão, sem bússola, no coração e sem nenhuma força nos ossos. Você já esteve lá, naquele lugar de total confusão, onde cada opção parecia errada e o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. Talvez fosse uma decisão de carreira que paralisava você, mudar de cidade ou ficar, aceitar o emprego ou recusar. Talvez fosse um relacionamento em crise e você não sabia se deveria lutar mais um pouco ou finalmente ir embora. Talvez fosse uma crise familiar, um problema com um filho, uma dívida esmagadora, e a sua mente girava em círculos procurando uma saída que simplesmente não existia. Você orou, você chorou, você suplicou por um sinal, por qualquer coisa. Você se sentiu tão sobrecarregado que não sabia qual seria o próximo passo. A sensação era de estar em um nevoeiro denso e frio, onde você não conseguia ver nenhum palmo à sua frente. E o medo começava a sussurrar mentiras no seu ouvido. Você está sozinho. Não há saída. Você cometeu erros demais. Você chegou ao ponto do esgotamento, onde a única oração que restava era um gemido silencioso da sua alma. E então, de alguma forma, o próximo passo simplesmente apareceu. Você não o planejou. Você não o arquitetou. Mas algo mudou. O nevoeiro se dissipou, não de uma vez, mas o suficiente para você ver o chão sob seus pés. Uma paz silenciosa e inexplicável tomou conta da sua alma, acalmando a tempestade interior. E então, exatamente quando você mais precisava, a porta certa se abriu. A pessoa certa ligou. Uma palavra de encorajamento veio de uma fonte inesperada. Uma resposta chegou clara como o dia. Não foi sempre da maneira que você esperava. Muitas vezes foi o oposto do que sua lógica dizia. A porta que se abriu era menor do que a que você sonhava. A ligação veio de alguém com quem você não falava há anos. A solução era mais simples do que todos os seus planos complicados. Mas ela chegou com uma precisão divina. Era exatamente o que você precisava, exatamente quando você precisava. E você deu aquele passo ainda tremendo, mas com uma estranha certeza de que era o caminho certo. Meu amigo, minha amiga, deixe-me dizer-lhe
com toda a convicção do meu espírito, isso não é mera sorte. Isso não é o acaso, reorganizando as moléculas do universo a seu favor. Isso pode muito bem ter sido o anjo do Senhor enviado por Deus para guiar seus passos, para sussurrar a verdade em seu espírito e para gentilmente empurrá-lo para dentro do seu plano divino. É aqui que a nossa compreensão humana para e a fé começa a enxergar. Porque o nosso Deus não é um Deus de caos. Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de ordem, de direção e de paz. E ele não deixa seus filhos vagando na escuridão, desnorteados e sozinhos. Não. Ele envia mensageiros. Ele envia ajuda. Ele envia anjos. Estes seres celestiais não são apenas guerreiros, como vimos no primeiro sinal. Eles são também guias. Eles não são apenas designados para proteger, mas também para liderar. Eles são comissionados para aqueles momentos exatos em que você se sente perdido, para alinhar sua vida com a vontade de Deus, mesmo quando você não consegue ver como todas as peças se encaixam. E a beleza disso está na humildade da missão deles. Eles não vêm para se exaltar. Eles não anunciam sua chegada com trombetas. O objetivo deles não é que você diga: "Uau, um anjo me guiou." O objetivo deles é que você chegue ao final do caminho, olhe para trás e diga: "Uau, Deus me guiou." A missão deles é cumprir sua designação sagrada, mover você, passo a passo, para mais perto do caminho que Deus preparou para você. E é por isso que, na maioria das vezes, essa orientação não parecerá dramática. Não virá com raios ou trovões. Ela pode vir silenciosamente. Pode parecer uma clareza súbita no meio da sua confusão. Você está pensando no problema por dias e, de repente, a solução se torna óbvia, como se sempre estivesse ali. Pode parecer um telefonema de um amigo no momento exato. Você não falou com ele sobre o seu problema, mas ele liga e, no meio da conversa, diz algo que é a chave exata que você precisava para destrancar a sua situação. Pode parecer um versículo da Bíblia que você já leu centenas de vezes, mas que de repente salta da página e fala diretamente à sua dor, à sua dúvida, à sua decisão. Pode parecer uma paz que inunda sua alma quando o medo deveria ter vencido. Você toma uma decisão que parece assustadora, mas em vez de ansiedade, você sente uma calma profunda. Uma confirmação de que, contra toda lógica, você está no caminho certo. E você olhará para trás um dia e perceberá que nunca esteve caminhando sozinho. Mesmo no vale da sombra da morte, mesmo nas noites mais escuras da sua alma, Deus caminha com o seu povo. E às vezes, para garantir que não nos desviemos, Ele envia um anjo para caminhar conosco, para apontar o caminho, para brilhar uma luz, para guiar nossos pés de volta às suas promessas. Este é o segundo sinal. A orientação inexplicável. Aquela mão invisível que te empurra na direção certa. Aquele sussurro silencioso que te dá a próxima instrução. Quando isso acontecer, não o descarte como um bom palpite ou intuição. Reconheça-o pelo que ele é. Pode ser o ministério de um anjo em sua vida, um servo de Deus, enviado para garantir que você cumpra o propósito para o qual foi criado. Já passamos pela fortaleza da proteção divina e pela bússola da guia inexplicável. Agora vamos entrar em um território ainda mais misterioso e profundo, o teatro da sua mente
enquanto você dorme. O que acontece quando Deus decide falar não em sua vida? Desperta. Mas no silêncio do seu subconsciente, antes de mergulharmos nisso, quero que você seja honesto consigo mesmo. Você já teve um sonho tão real, tão vívido, que acordou e por um momento não sabia onde estava? Um sonho que deixou um sentimento, uma imagem ou uma palavra que ficou com você o dia inteiro? Se a resposta for sim, comente apenas a palavra sonhei. Este é um ato de reconhecimento de que sua alma já visitou esse lugar misterioso. E isso nos leva diretamente ao terceiro sinal, um dos mais profundos e, por vezes, mais incompreendidos: mensagens em sonhos e visões. Agora, quero caminhar com cuidado aqui, porque a sabedoria exige discernimento. Nem todo sonho carrega um significado divino. Nem toda visão vem do Senhor. Às vezes, um sonho sobre pizza é apenas um sonho sobre pizza, o resultado de um jantar tardio e nada mais. Nossa mente processa medos, desejos e memórias, e nem tudo o que borbulha na superfície do nosso sono é uma carta do céu. Mas dito isso, seria um erro trágico e um empobrecimento da nossa fé ignorar que ao longo de toda a Escritura e até os dias de hoje, Deus escolheu, em momentos específicos e soberanos, falar através de sonhos e visões, e frequentemente Ele o faz através do ministério dos seus anjos. A prova disso não poderia ser mais clara ou mais crucial do que na vida de José, o pai terreno de Jesus. Pense na cena. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, é um recém-nascido, indefeso, envolto em panos, totalmente vulnerável. O rei Herodes, consumido pela paranoia e pela fúria, planeja um massacre para destruir qualquer ameaça ao seu trono. O destino do Messias, do ponto de vista humano, está por um fio. O que Deus faz? Ele envia um exército. Ele derruba Herodes com um raio. Não. Ele escolhe um método íntimo, silencioso e sobrenatural. A Bíblia nos diz que um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho. E a mensagem não foi vaga ou simbólica, não era uma impressão nebulosa. Foi uma instrução clara, urgente e específica. Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E José, um homem justo, não questionou. Ele não racionalizou. Ele não disse, foi só um sonho. Ele se levantou no meio da noite no escuro e obedeceu. E ao fazer isso, ao obedecer a uma mensagem angélica entregue no santuário do seu sono, o Filho de Deus foi protegido. Aquilo não foi um sonho comum. Foi uma mensagem divina, uma intervenção celestial, entregue na quietude da noite, através do ministério de um anjo. E eu lhes digo, amigos, eu conheci homens e mulheres de Deus experientes na fé, dedicados à palavra, enraizados na oração, que testemunharam encontros semelhantes em nossos dias. Eles me contaram sobre sonhos tão vívidos, tão poderosos, tão cheios da presença palpável de Deus, que não poderia haver dúvida em seus corações de que o céu havia falado. E eu não duvido da palavra deles, porque eu não duvido, porque o nosso Deus não está mudo. Nosso Deus não está confinado à história. Ele está vivo. Ele está se movendo. Ele ainda está falando. O livro de Hebreus nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e para sempre. E se Deus enviou anjos para falar com seu povo em tempos antigos, por que, em nome da nossa lógica moderna, pensaríamos que Ele não pode fazer o mesmo hoje? Ele não mudou. Sua voz não enfraqueceu. Seus métodos não diminuíram. Ele ainda pode escolher falar através de sonhos e visões, não para substituir sua palavra, a Bíblia, que é a nossa autoridade final, mas para confirmá-la, para guiar, para avisar, para encorajar em situações específicas. Mas ouçam-me com muita atenção, pois aqui está o ponto crucial. Todo sonho deve ser testado pela Escritura. Toda visão deve se alinhar com o caráter de Deus como revelado em sua palavra. O inimigo, a Bíblia nos avisa, pode se disfarçar de anjo de luz. Ele pode trazer experiências que parecem espirituais, mas que levam ao orgulho, ao engano ou a doutrinas que contradizem a Bíblia. É por isso que o discernimento é absolutamente crítico. Mas quando um sonho te leva à verdade da palavra de Deus, quando uma visão vira seu coração para Cristo, quando a mensagem glorifica o Cordeiro de Deus e te chama para a retidão, para o arrependimento, para o amor e para a santidade, então você pode muito bem estar testemunhando o ministério de um anjo em sua vida. Deus não está distante. O céu não está em silêncio. Então, se você já acordou de um sonho, com um fardo, um chamado ou um aviso tão forte que não conseguiu ignorá-lo, algo que te impulsionou para a oração ou te levou a abrir a Bíblia em busca de respostas, então, talvez, apenas talvez, o Senhor tenha enviado seu anjo ao seu leito para entregar uma palavra diretamente do trono da graça. Não ignore isso. Teste-o. Ore sobre ele. E esteja aberto ao fato de que Deus ainda fala mesmo quando estamos dormindo. Nós já vimos como os anjos nos protegem, nos guiam e podem até nos falar em sonhos. Mas e quando o problema não é a falta de direção, e sim a completa e total falta de força? O que acontece quando você chega ao fundo do poço? Antes de revelarmos este quarto sinal, quero que você faça uma pausa e seja vulnerável por um momento. Pense na época mais exaustiva da sua vida. O momento em que você pensou, não aguento mais. Se você já viveu isso e de alguma forma sobreviveu, comente aqui embaixo a frase "Eu sobrevivi". Esta não é uma declaração de orgulho, mas um testemunho de uma graça que você talvez esteja prestes a entender pela primeira vez. Isso nos leva ao quarto sinal, um dos mais poderosos e pessoais de todos: uma explosão súbita de força. Existem momentos na vida, meu amigo, minha amiga, em que o peso do mundo pressiona seus ombros com tanta força que você sente que não consegue dar mais um passo. Você já esteve lá, não é? Desgastado pela dor, drenado pelo estresse, paralisado pelo medo. Você chegou ao seu limite absoluto. Talvez você estivesse lutando contra uma doença que não dava trégua. Cada dia era uma batalha, cada noite trazia mais exaustão. Os médicos davam diagnósticos, os tratamentos eram duros e a sua força física simplesmente desapareceu. Sair da cama parecia escalar uma montanha. Ou talvez seu coração estivesse partido. Um luto que roubou sua alegria. Um divórcio que despedaçou sua família. Uma traição que envenenou sua confiança. Seus sonhos foram esmagados
Suas esperanças escorriam por entre seus dedos como areia. E você se sentiu vazio, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Você chegou a um ponto onde as lágrimas secaram. A dor era tão profunda que nem chorar era mais possível. As orações que antes eram palavras se transformaram em gemidos silenciosos, em um grito mudo da sua alma. Você não tinha mais nada para dar. O tanque estava vazio. Você estava no fim da sua corda. E ainda assim, de alguma forma, quando você não tinha mais nada, você se encontrou de pé, ainda respirando, ainda caminhando, ainda suportando. E você olha para trás hoje e se pergunta: como eu consegui passar por aquela fase? Como eu sobrevivi quando tudo em mim queria desistir? Sua lógica não consegue explicar. Sua força humana certamente não era suficiente. Deixe-me dizer algo que pode abrir seus olhos para a realidade espiritual por trás da sua sobrevivência. Pode ter sido a mão do Senhor se estendendo em sua tempestade e despachando seu anjo para te fortalecer. Sim, Deus pode ter enviado um mensageiro celestial, não para remover a luta, mas para te manter firme durante ela. Não para tirar o fardo, mas para te levantar o suficiente para carregá-lo com coragem. Este não é um conceito novo. Nós o vemos claramente na vida de um dos maiores profetas, Elias. Após uma vitória poderosa no Monte Carmelo, onde ele sozinho enfrentou centenas de profetas de Baal, a ameaça de uma mulher, Jezabel, o fez fugir com medo. O grande profeta, o homem de fogo, desmoronou sob uma árvore, exausto, e implorou a Deus que o deixasse morrer. Ele estava vazio, fisicamente esgotado, emocionalmente gasto, espiritualmente desgastado. Ele tinha chegado ao fim de si mesmo. Mas a Bíblia nos conta uma história de intervenção. Um anjo do Senhor veio até ele. O anjo o tocou. O anjo o alimentou. E com aquela força celestial, com aquele pão do céu, Elias se levantou e viajou por 40 dias e 40 noites. Uma força que não era sua o sustentou. E de forma ainda mais profunda, nós vemos isso na vida de Jesus. Sim, Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador. Na véspera de sua crucificação, no jardim do Getsêmani, ele caiu ao chão, sob o peso da angústia, suando gotas de sangue, enquanto clamava ao Pai. Ele estava carregando o peso do pecado do mundo. A pressão era insuportável. E o que aconteceu? O Evangelho de Lucas nos diz que um anjo do céu apareceu-lhe e o fortalecia. Em sua hora mais sombria, Deus enviou um anjo para ministrar ao seu próprio Filho. Agora, pense nisto com reverência. Se o próprio Filho de Deus foi fortalecido por um anjo em sua maior agonia, por que acharíamos impossível que o mesmo acontecesse conosco? Veja bem, a força nem sempre vem de dentro de você. Há uma mentira em nossa cultura que diz: seja forte, você consegue. Encontre a força interior. Mas a verdade do reino de Deus é que às vezes não há mais força interior para encontrar. E é nesses momentos que a força vem de cima. Ela entra em sua alma como um vento que você não pode ver. Ela te sustenta quando seus joelhos dobram. Ela sopra vida quando seus pulmões se sentem vazios. E muitas vezes, essa força divina pode ser a própria obra de um anjo enviado
para te levantar, não porque você é forte, mas porque o seu Deus é misericordioso. Aquela explosão súbita de coragem para enfrentar mais um dia de quimioterapia. Aquela resistência inexplicável para continuar amando quando seu coração estava em pedaços. Aquele poder interior que te empurrou através do que deveria ter te quebrado. Não descarte isso. Não chame isso de coincidência ou apenas de adrenalina. Pode ser um sinal de que o céu se moveu por você, que Deus viu seu esgotamento, ouviu seu gemido silencioso e enviou seu anjo para te carregar quando você não conseguia mais andar sozinho. Já exploramos a proteção invisível, a guia silenciosa, as mensagens nos sonhos e a força que vem do céu. Agora, vamos tocar em um dos milagres mais desafiadores para a mente humana, mas um dos mais familiares para a alma que confia. Antes de prosseguirmos, quero que você faça uma busca em sua memória. Pense em uma crise, uma tempestade em sua vida, um momento em que tudo deveria ter desmoronado. Se no meio daquele furacão, você sentiu uma calma que não fazia sentido algum, quero que você digite agora, nos comentários, em um ato de gratidão: eu senti essa paz. Testemunhe, porque o que você sentiu tem um nome e uma origem celestial. Isso nos conduz ao quinto sinal, e este é poderoso, a presença de paz no meio do caos. Agora, ouça com muita atenção. O tipo de paz do qual estou falando não é comum. Esta não é a paz que vem quando tudo está indo bem. Esta não é a calma que se instala quando as contas estão pagas, os filhos estão seguros e os planos estão se encaixando perfeitamente. Não, isso é algo totalmente diferente. É um fenômeno de outro mundo. Esta é a paz que aparece quando tudo está desmoronando. É a calma que te encontra na sala de espera de um hospital, enquanto você aguarda notícias que podem mudar sua vida para sempre. É a serenidade que te cobre como um cobertor quente depois que você recebe um diagnóstico assustador. É a quietude em seu espírito quando o mundo ao seu redor está tremendo e nada faz sentido. Quando a tragédia acontece. Quando a traição te fere profundamente. Quando o futuro parece incerto e o medo começa a arranhar sua mente com suas garras geladas. E, no entanto, lá está você calmo. Não porque você entende tudo, não porque você tem um plano B, mas porque você confia naquele que tem o controle de todas as coisas. Você está ancorado não em suas circunstâncias, mas no caráter do seu Deus. Este tipo de paz não vem de você. Não vem da sua força de vontade, da sua personalidade otimista ou de técnicas de respiração. Não vem da lógica da medicina ou do dinheiro. Ela vem de Deus. E às vezes, apenas às vezes, ela pode ser o próprio sinal de um anjo parado ao seu lado, guardando seu coração como um soldado de sentinela, lembrando ao seu espírito que Deus ainda está no controle. É uma quietude que não pode ser explicada pela mente natural. É uma confiança silenciosa no meio de uma tempestade. E quando as pessoas olham para você, em meio à sua provação, e perguntam com os olhos arregalados como você está aguentando firme, como você consegue estar tão calmo, você só consegue responder com uma sinceridade humilde: não sou eu, é o Senhor. A palavra de Deus nos dá a chave para entender isso. Em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve uma das promessas mais extraordinárias de toda a Bíblia. Ele diz: "E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Vamos analisar essa frase por um momento. A paz que excede todo o entendimento. Isso significa que é uma paz que sua mente não consegue produzir nem compreender. Quando sua lógica diz entre em pânico, seu espírito diz fique quieto. Quando suas emoções gritam desespere-se, seu coração sussurra confie. É ilógica, é sobrenatural. E então, vem a segunda parte da promessa. Essa paz guardará seus corações e suas mentes. E essa palavra guardará, no grego original, é phouresei. Este é um termo militar. Não é uma palavra passiva. Ela fala de uma guarnição de soldados de uma sentinela postada em um portão para proteger uma cidade. Ela fala de montar guarda, de proteger, de defender ativamente contra um ataque. Então, quando a Bíblia diz que a paz de Deus guardará seu coração e sua mente, ela está pintando um quadro de guerra espiritual. Ela está dizendo que quando o medo, a ansiedade e o pânico vêm como um exército inimigo para invadir a cidadela da sua alma, Deus despacha sua própria guarnição celestial. E essa guarnição é a sua paz. E essa guarda, meu amigo, essa paz vigilante e inabalável, não é apenas um sentimento. É a guerra angélica em ação. É o sistema de defesa do céu cercando você em sua hora de necessidade, com anjos montando guarda ao redor da sua mente e do seu coração, impedindo que o inimigo te destrua com o medo. Então, quando você se encontrar inabalável diante do medo, quando o inimigo tentar injetar pânico em seu coração e ainda assim você permanecer imóvel, quando tudo ao seu redor disser desmorone, mas seu espírito permanecer firme, saiba que isso pode ser mais do que força interior. Pode ser uma visitação sagrada. Pode ser o anjo do Senhor, sob o comando de Deus, mantendo você ancorado na paz, enquanto a batalha ruge ao seu redor. A paz, no meio do caos, não é natural, é sobrenatural. E quando você sentir essa quietude, essa calma, essa certeza de que tudo vai ficar bem, mesmo que os fatos digam o contrário, pare e agradeça. Você está testemunhando a força silenciosa do céu trabalhando em seu favor, um anjo guardando sua alma. Já caminhamos por reinos de proteção guia, sonhos, força e paz. Agora, vamos explorar 2 sinais finais que trazem o céu para essa nossa realidade de formas surpreendentes, um através do toque humano e o outro no mais profundo anseio da nossa alma. Antes de revelarmos estes 2 últimos segredos, quero que você faça uma pausa. Se você já foi ajudado por um completo estranho em um momento de necessidade desesperada, ou se nos últimos tempos sentiu uma vontade inexplicável de se aproximar de Deus, de ler a Bíblia, de orar, quero que você comente a palavra Amém. Esta palavra significa que assim seja, uma declaração de que você está pronto para receber e reconhecer a verdade que está por vir. Isso nos leva ao 6º sinal, e este pode te surpreender. Muitas vezes, não esperamos encontrar o sobrenatural em algo tão comum quanto a interação humana, mas é exatamente aí que Deus ama se esconder à vista de todos. O 6º sinal é a ajuda vinda de estranhos.
A Escritura é clara e fala com uma sabedoria celestial. E um aviso gentil em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Deixe essa frase ecoar em sua alma por um momento. Sem o saber, alguns acolheram anjos. Não em visões espetaculares, não em sonhos vívidos, mas em momentos físicos reais. Momentos que pareciam tão simples, tão pequenos, tão mundanos, que poderiam ser facilmente ignorados. Um homem precisando de uma carona. Uma mulher oferecendo informações. Um estranho intervindo para dar uma mão no momento exato. Veja bem, os anjos nem sempre aparecem com vestes radiantes ou com asas brilhantes e auréolas. Às vezes, eles usam jeans. Às vezes, eles se parecem com a pessoa que você encontrou no posto de gasolina. Às vezes, eles aparecem em um telefonema inesperado, em um sorriso de um transeunte ou em uma palavra dita por alguém que você nunca viu antes e talvez nunca mais veja. Eu ouvi os testemunhos. Eu escutei as histórias. Histórias poderosas, convincentes e inesquecíveis de pessoas que se encontraram em situações desesperadoras, clamando a Deus sem nenhuma ajuda à vista. E justamente quando estavam prestes a desistir, alguém apareceu. Um estranho. Alguém que parecia saber exatamente o que dizer, exatamente o que fazer. Alguém que ofereceu uma carona debaixo de uma chuva torrencial. Alguém que apareceu em uma sala de espera de hospital e sussurrou uma palavra de paz. Alguém que entregou a quantia exata de dinheiro necessária sem que lhe fosse pedido. E então, tão de repente, quanto apareceram, eles se foram. E as pessoas ficam se perguntando: quem era aquela pessoa, para onde ela foi? Por que ela me ajudou? E eu lhes digo com reverência e temor, pode ter sido um anjo do Senhor. Pois nosso Deus ainda envia seus mensageiros para suprir as necessidades de seus filhos. É o mistério da misericórdia de Deus que o reino invisível pode tocar o visível e o sobrenatural pode caminhar silenciosamente entre o natural. Então, da próxima vez que alguém entrar em sua vida por um momento e deixar para trás uma bênção que parece precisa demais, oportuna demais, cheia de graça demais, para ser comum, pare, agradeça e lembre-se, os anjos podem andar entre nós, mesmo quando não estamos cientes. E isso nos leva ao sétimo e último sinal. De certa forma, este é o mais profundo, o mais transformador de todos. Pode ser que você não o associe à atividade angélica, mas ele pode ser um dos sinais mais poderosos. O sétimo sinal é uma fome aprofundada pelas coisas de Deus. Em um primeiro momento, isso pode não parecer um sinal de anjos. Mas deixe-me dizer, este é talvez o sinal mais negligenciado, porém, o mais potente de todos. Porque o papel dos anjos não é chamar a atenção para si mesmos. Não é promover um fascínio pelo sobrenatural. Anjos não buscam glória. Eles não anseiam por reconhecimento. Eles são servos do Altíssimo e existem para glorificar um nome, um trono, um Rei Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto e que vive para todo o sempre. E quando seu coração começa a se agitar, quando você acorda com um anseio de ler a palavra, quando uma canção de adoração te leva às lágrimas de uma forma que nunca antes aconteceu, quando você se pega buscando a Deus
com fome de justiça, com sede de verdade, desejando a presença dele, mais do que entretenimento, mais do que conforto, mais do que os prazeres deste mundo. Isso não é uma coincidência. Isso pode ser um mover divino. Isso pode ser a obra do céu em sua alma. Pode ser o sussurro de um anjo lembrando quem você é e a quem você pertence. Os anjos sempre apontam para o trono. Eles são mensageiros da santidade. Eles levam o coração ao arrependimento. Eles glorificam o Filho. E quando um deles se aproxima, a atmosfera ao seu redor pode mudar. As distrações perdem o poder. O barulho do mundo se torna estranhamente silencioso. E em seu lugar, uma fome surge, não pelo temporário, mas pelo eterno. E ouça-me, essa fome não é comum. Não é natural desejar a Deus em um mundo que promove o eu. Não é natural ansiar pela santidade em uma cultura que celebra o meio termo. Essa fome é sagrada. Esse desejo é santo. Esse anseio é um sinal de que Deus está se aproximando. E talvez seu anjo também. Quando você começa a sentir o fogo do Espírito reacendendo sua alma, quando a Bíblia se abre como nunca antes, quando a adoração te leva aos joelhos, quando o pecado parte seu coração e a graça te levanta, isso pode muito bem ser a evidência de que Deus despachou um de seus mensageiros para ministrar ao seu espírito. Porque os anjos não apenas guerreiam por você, eles também atraem seu coração para o céu. Não ignore essa fome. Não descarte esse mover. Aproxime-se dele, alimente-o, deixe-o crescer. Porque o maior milagre de todos não é quando um anjo resgata seu corpo, mas quando a presença do céu reaviva sua alma. Percorremos um caminho juntos esta noite. Nós olhamos para além do véu do mundo natural e ousamos acreditar. Vimos a proteção silenciosa que te guardou de perigos que você nunca soube que existiam. Sentimos a guia inexplicável que te mostrou o caminho na escuridão. Testemunhamos as mensagens sussurradas em sonhos, a força sobrenatural que te manteve de pé quando você deveria ter caído e a paz inexplicável que guardou seu coração no meio do caos. Vimos como o céu pode enviar ajuda através do rosto de um estranho e como ele pode acender em sua alma uma fome sagrada por mais de Deus. Mas eu preciso que você entenda a verdade central por trás de cada um desses sinais. Eles não são eventos aleatórios e espetaculares. Eles são a prova de um amor. Um amor que não é distante e vago, mas um amor feroz e intencional e inabalável. O amor de um Pai Celestial que te ama tanto, que te conhece pelo nome, que ouve cada oração, mesmo aquelas que você não conseguiu colocar em palavras. Um amor tão profundo e pessoal que ele comanda seus anjos para caminharem ao seu lado em cada vale e em cada tempestade. Eles foram enviados para montar guarda sobre você quando você nem sabia que estava em perigo, para lutar batalhas no reino invisível quando sua força se esgotou, para guiá-lo, sim mesmo, em sua confusão para o pé da cruz. Porque a missão de cada anjo, a razão de cada sinal, o propósito de cada intervenção celestial, não é chamar a atenção para si mesmos, mas apontar você para Jesus Cristo, o Cordeiro que foi imolado, o Rei ressurreto, o Salvador que em breve voltará. E por isso eu digo a você hoje, estes sinais, estes sussurros gentis e encontros divinos
Eles não são para entretenimento, não são para curiosidade ou espetáculo. Não, eles são um chamado sagrado para despertar, um convite divino para que sua alma se volte, se lembre, se arrependa, adore e veja que você não está caminhando por esta vida sozinho. O céu não está em silêncio. Deus não está longe. O céu tem estendido a mão para você o tempo todo. Naqueles momentos quietos, nas estranhas coincidências, na quietude do seu coração. Não perca isso. Não descarte isso como se não fosse nada. Talvez tenha havido aquele momento em que você estava prestes a desistir e a ajuda veio através de alguém que você nem conhecia. Talvez tenha havido aquela noite em que você chorou até dormir e, de alguma forma, acordou com uma paz que não conseguia explicar. Talvez você tenha sentido um puxão estranho em direção à oração, à escritura, a algo mais profundo. Eu lhes digo, estes não são acidentes. Estas podem muito bem ser as impressões digitais de Deus em sua vida. Anjos trabalhando, fazendo o que sempre fizeram, liderando pessoas ao Salvador. Por isso, eu te imploro, do fundo do meu coração, não endureça seu coração. Não racionalize a ponto de anular o milagre. Não seja tão cético a ponto de perder a visitação. Abra seus olhos. Abra seu espírito. A eternidade é real. O reino de Deus é real. E sim, anjos são reais. E eles estão perto, mais perto do que você pensa. E se esta mensagem agitou algo dentro de você, se acendeu uma centelha de fé ou de esperança, não deixe que ela termine aqui neste momento. O que Deus falou ao seu coração esta noite não é apenas para você. Há alguém em sua vida, agora mesmo, que precisa saber que não está sozinho. Alguém que precisa ser lembrado de que o céu está ativo, que Deus é real e que seus mensageiros ainda estão trabalhando. Portanto, meu apelo final a você é: este seja a resposta à oração de alguém. Compartilhe esta mensagem. Envie-a para um amigo, um membro da família, alguém que está passando por uma tempestade. Inscreva-se neste canal, permaneça conectado e junte-se a nós nesta jornada, enquanto continuamos a explorar as poderosas e invisíveis verdades do reino de Deus. Alguém que você conhece pode estar procurando por um sinal agora mesmo. Seja aquele que Deus usa para enviá-lo. Deixe que os sinais te levem para casa. O céu está se movendo, os anjos estão perto e Deus está te chamando para ver.